Pessoal, hoje estudaremos o estudo analítico das lentes esféricas. Na aula anterior, eu mostrei para vocês a formação de imagens de maneira geométrica, com desenho, com traçado, com raios notáveis, etc. Só para recordar, nós temos dois tipos de lentes, basicamente, convergentes e divergentes. Esses dois tipos de lentes também podem produzir imagens estudadas de acordo com o referencial de Gauss. Como assim? Vou te explicar. Referencial na física é algo que pode permitir que você imagine uma região com posições positivas e outra com posições negativas. Ele dá a ideia de oposição, por exemplo. Então, observe bem, nessa lente, uma lente genérica que nem foi representada como convergente ou divergente, essa lente genérica, ela pode produzir para nós imagens reais ou imagens virtuais a partir de um objeto sempre real. O objeto real, galera, é sempre situado nessa região aqui da lente. Olha só, a região onde tem luz incidente na lente. Se esse objeto aqui estiver posicionado nessa região e essa lente for capaz de produzir uma imagem real, essa imagem real desse objeto estará do outro lado da lente, tá? Na região da luz emergente. Para o referencial de Gauss, as posições horizontais, ou seja, a distância da imagem até o centro óptico, elas serão positivas se as imagens forem reais, ou seja, se elas se formarem nessa região aqui. Então, a luz entra na lente, forma a imagem do objeto nessa região, essa imagem é real. Para o referencial de Gauss, essa imagem terá a posição positiva. Posição, você entenda bem, distância horizontal da base da imagem até o centro óptico. Se essa lente formar uma imagem virtual, essa imagem virtual com certeza estará do mesmo lado do objeto. E para o referencial de Gauss, esse comportamento aqui, de estar do mesmo lado do objeto, é o oposto ao primeiro comportamento que eu expliquei hoje. Coisas que são opostas na física e na matemática têm sinais contrários. Então, pessoal, se essa lente aqui conjugar uma imagem virtual que está do mesmo lado do objeto, a posição dessa imagem virtual será uma posição negativa. P, posição do objeto, P', posição da imagem. Essa posição será negativa. Atenção, ela será negativa mesmo a imagem estando do mesmo lado do objeto. Então, o referencial de Gauss ele tem essa característica. Mesmo tendo a imagem do mesmo lado do objeto, essa imagem terá uma posição negativa, pelo simples fato que ela é uma imagem virtual. E o comportamento dela é oposto ao da imagem real. A imagem real estará desse lado aqui da lente, invertida, ou seja, desenhada para baixo. A imagem virtual estará do mesmo lado que o objeto e desenhada para cima, uma imagem direita. Isso tudo colocado num referencial de eixo horizontal te dá a ideia do referencial de Gauss para lentes. Colocando na prática o que eu acabei de falar, acontece isso aqui. Você tem um objeto real situado à esquerda dessa lente convergente, por exemplo, tá? A imagem real dele será produzida conjugada à direita da lente, ou seja, ela estará invertida e nessa posição aqui, ó, conforme o desenho. É só para você entender. Nesse diagrama, eu não coloquei os raios que produzem essa imagem, porque nesse momento me interessa apenas o estudo analítico, conta, o estudo, digamos assim, matemático dessa imagem. Então essa imagem tem uma posição até o centro óptico da lente, que é a origem do referencial de Gauss, e essa posição, para esse caso de imagem real, será uma posição positiva. Então, olha só, imagem formada em lado oposto ao objeto, imagem com posição positiva. Agora vamos ver o exemplo de uma lente divergente, tá? Lente divergente, só para lembrar, só conjuga imagem virtual. Então você tem aqui um objeto e a sua imagem virtual. Olha só, objeto e imagem estão do mesmo lado da lente, mas para o referencial de Gauss, os sinais são diferentes. Olha só, o objeto continua sempre tendo posição positiva e a lente agora, que está formada no campo das imagens virtuais,
a imagem do objeto que está no campo das imagens virtuais terá posição negativa. Observem o comportamento oposto em relação ao centro óptico. Olha só, a imagem real à direita do centro óptico, tomando sempre a luz incidente vindo da esquerda, tá? Como o livro traz, como a maioria das questões de prova trazem. Então, olha só, imagem real, posição positiva. Imagem virtual, que está, olha só, oposta à imagem real, posição negativa. Lembrando que P é a posição do objeto e P' é a posição da imagem. Então esse é o referencial de Gauss com o estudo do eixo horizontal, eixo XX', eixo das posições dos objetos. É importante saber isso, tá? Em resumo, o que você tem é o seguinte: quando a imagem é real, sua posição é positiva. Quando a imagem é virtual, sua posição é negativa. Isso é simplesmente uma convenção. Gauss antigamente estudou matematicamente a lente e chegou a essa conclusão aqui para um referencial adequado ao estudo da posição das imagens. Agora tem um interessante estudo sobre a posição vertical da imagem e do objeto, consequentemente, né? Se você analisar o eixo Y, que define as posições verticais, ou seja, as ordenadas das extremidades dos elementos em estudo, objetos e imagens, temos. Galera, aqui é fácil. Se o objeto e a imagem forem direitos, ou seja, tiverem orientação vertical para cima, ou mesma orientação, os dois, objeto e imagem, os dois terão uma altura, uma ordenada positiva. Se algum deles for invertido, tiver desenhado para baixo, por exemplo, terá uma altura, uma ordenada, ou seja, a posição Y da extremidade desse elemento será negativa. Como a matemática ensina, acima do eixo X, positivo. Abaixo do eixo X, negativo. Um exemplo, tá? Olha só, objeto direito, objeto AB, direito, virado para cima. Sua altura é positiva. Atenção aqui, ó. O correto, corretíssimo mesmo é falar assim: a ordenada dessa extremidade é positiva, medida sobre o eixo Y. Porém, a ordenada dessa extremidade, ou seja, o Y dessa extremidade, acaba coincidindo com a altura do objeto. Por que coincide com a altura do objeto? Porque, olha só, o Y da base é zero. Então, na maioria das questões, há uma troca, né? Em vez de falar ordenada da extremidade, a questão usa a altura do objeto. Altura positiva quando o objeto está virado para cima. Quando a imagem está virada para baixo, é uma imagem invertida, essa altura é negativa, de acordo com o referencial de Gauss. Atenção, essa seta aqui é a seta que representa uma lente convergente, tá? Não é uma seta indicando para baixo como positivo, não. Apenas é uma lente convergente. Coloquei essa seta para lembrar que uma lente convergente, ela pode conjugar imagem invertida e também poderia conjugar a imagem direita e virtual. Mas para a imagem virtual, o melhor exemplo que nós temos é com a lente divergente. Olha só, objeto sempre direito, quer dizer sempre, né? Na maioria das vezes direito, né? O objeto voltado para cima, e como toda imagem virtual, essa lente divergente só conjuga a imagem virtual, essa imagem é direita. E, portanto, olha que interessante, essa imagem direita, como eu mostrei anteriormente, tem uma posição horizontal aqui, P', negativo. Mas a altura dela será uma altura positiva. Ou seja, a ordenada desse pontinho aqui, da extremidade de A', é um valor positivo. Está acima de zero no eixo Y. Ao contrário dessa, né? Essa aqui estava abaixo de zero no eixo Y. A ideia agora é mostrar para vocês a equação de Gauss para lentes. Esse desenho, ele considera uma lente convergente, mas a equação de Gauss, ou a equação dos pontos conjugados, ela serve para qualquer tipo de lente,
para lente tanto convergente quanto divergente. Isso aqui é apenas um modelo didático, tá? Coloquei isso para ficar mais claro, mais fácil de entender. Uma lente convergente para essa posição do objeto conjuga uma imagem real, menor e invertida, desenhada aqui, nessa região. Se você tiver dúvida em casa, reproduza o desenho, fazendo os traços, e você vai encontrar essa imagem. Bom, existe como você relacionar a posição do objeto e a posição da sua imagem no eixo horizontal. Essa posição de objeto e posição de imagem é relacionada pela equação de Gauss. 1 sobre f, onde f é a distância focal, é igual a 1 sobre p, p é a posição do objeto, e 1 sobre p', posição da imagem, levando em conta os sinais que eu expliquei anteriormente. Agora atenção, aqui temos um detalhe novo. Para lentes convergentes, o foco-imagem é real e os elementos reais têm posições positivas. Olha só. Então essa lente que é convergente, ela teria um foco positivo no exercício numérico. Se essa lente fosse divergente, ela teria um foco negativo, distância focal negativa. Por quê? Porque para a lente divergente, o foco-imagem é virtual, se encontra desse lado aqui. E aí, com isso, através do referencial de Gauss, que eu expliquei anteriormente, nós poderíamos chegar à conclusão que esse foco teria posição negativa, sua distância focal seria negativa. Mas o estudo analítico das lentes também envolve a equação da ampliação, ou aumento linear transversal. Olha só, essa equação relaciona o tamanho da imagem com o tamanho do objeto e ela tem duas equações. Tem mais uma também que eu vou explicar em exercícios depois, tá? A ampliação é I sobre O, tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, que também é igual a menos P' sobre P. Então essas duas equações iniciais que nós vamos estudar agora e mais uma terceira que eu vou mostrar no exercício, ela permite calcular a ampliação da imagem em relação ao objeto. Mas atenção, isso aqui envolve sinais, tá? Então, quando você for resolver exercício numérico sobre ampliação, tem que levar em conta os sinais do referencial de Gauss. Por exemplo, aqui nessa questão que eu estou mostrando aqui genérica, tá? Nessa lente aqui didática, digamos assim, esta imagem seria negativa, teria uma altura negativa, porém teria um P' positivo, olha só. Imagem invertida, altura negativa. Aqui seria um sinal negativo, numérico, tá? Esse P', por outro caso, já seria positivo. Por quê? Sobre o eixo horizontal, ele está na região das posições positivas. É também importante lembrar que as lentes têm vergência ou convergência. Olha só, por definição, a vergência de uma lente é o inverso de sua distância focal. É a sua distância focal aqui, 1 sobre f. Então, vergência de uma lente ou convergência de uma lente, 1 sobre f. A lente mais convergente é a que apresenta menor distância focal. Ou seja, olha só, ela consegue, com pouca distância, convergir os raios de luz para um ponto. Olha que interessante a ideia de convergência ou vergência fisicamente, né? Essa primeira lente aqui tem uma vergência baixa em relação com a segunda. Por quê? Porque essa primeira lente precisa dessa distância toda para conseguir convergir os raios de luz. A segunda, com essa pequena distância aqui, já causou o mesmo efeito. Então essa segunda lente é mais convergente do que a primeira, tem uma vergência maior. E a vergência é dada como 1 sobre f. Mas atenção, pessoal, a distância focal nessa equação tem que ser medida em metro. E com isso, a unidade da vergência é metro elevado a menos 1, que é muito mais conhecido como dioptria, DI, o símbolo dela, tá? E, na verdade, observem bem, isso aqui é interessante como questão de prova, que a maioria das questões dá a distância focal em centímetro. Faz mais sentido para uma lente distância focal em centímetro, na prática. Porém, para calcular a vergência,
essa distância focal em centímetro tem que ser convertida para metro para dar a resposta em dioptria, ok? Mas a nossa única preocupação aqui não é só o valor numérico, é a interpretação também do sinal. Observem bem isso aqui, lentes convergentes têm distância focal positiva, substituindo nessa equação, você chega à conclusão que a vergência dela também é positiva. Porém, se você tiver uma lente divergente, ela tem distância focal negativa e, com certeza, vergência negativa. Ambas medidas em dioptrias, tá? A ideia é essa. O estudo analítico das lentes também envolve a fórmula dos fabricantes de lentes ou a fórmula de Rayleigh. A ideia é a seguinte, para produzir uma lente, você pode utilizar, por exemplo, vidro, tá? Esse vidro, ele é produzido, essa região aqui da lente, ele é produzida pela interseção de duas superfícies esféricas. Olha só, essa primeira superfície grandona com raio R1 e essa segunda superfície com raio R2. A interseção delas produz essa região que é uma lente que aqui dentro é cheia de vidro, tá? Então dá para calcular a vergência dessa lente, que também permite que você calcule a distância focal dessa lente, usando essa simpática equação, equação dos fabricantes de lentes, que diz o seguinte, 1 sobre f é igual a índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio onde elas se encontram, por exemplo, vidro, a lente, e aqui o ar, tá? Menos 1 vezes 1 sobre R1, raio de uma das circunferências aqui, mais 1 sobre R2, raio da outra. Agora, com algumas atenções especiais. Levando em conta os sinais, nós temos o seguinte, a face convexa vai ter um raio positivo. Então, uma lente biconvexa tem duas faces convexas, tem dois raios que podem ser até diferentes, mas ambos são positivos. Face côncava, por exemplo, a lente bicôncava, elas terão raios negativos. Então, face convexa, raio positivo. Face côncava, raio negativo. Aí você poderia perguntar, mas e face plana? Para face plana, a ideia é o seguinte, o raio tende ao infinito e a divisão de 1 por infinito tende a zero. Então, como uma lente tem uma das faces planas, essa equação, aqui essa segunda parte da equação de Rayleigh, desaparece. Quer dizer, desaparece uma parte dessa segunda equação. Ou desaparece 1 sobre R1, ou desaparece 1 sobre R2. Depende do exercício, tá? Mas a ideia é a seguinte, quando a lente tem uma face plana, a divisão 1 sobre R para aquela lente tem valor igual a zero. Então a fórmula dos fabricantes de lentes deve ser interpretada, primeiro, sabendo a sua equação e segundo, sabendo os sinais com esse detalhe aqui. Se uma das faces for plana, ela desaparece dessa equação. Pessoal, a lente utiliza refração da luz. A luz branca ela é composta de várias frequências visíveis. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. No vácuo e, digamos assim, aproximadamente no ar também, essas várias frequências têm a mesma luz. Então, tem a mesma velocidade. Então, no vácuo e no ar, o índice de refração para cada cor é igual. Agora, olha que interessante. Nos meios materiais mais densos, por exemplo, vidro, tá? No vidro de uma lente, cada cor tem uma velocidade diferente da outra. Então, a cor vermelha tem uma velocidade bem diferente da cor azul, por exemplo. E com isso, índices de refração diferentes. Cada cor, cada frequência de luz vai ter um índice de refração diferente dentro de um meio material tipo vidro. Com isso, lembrando lá da equação de Snell, N1 seno de I igual a N2 seno de R, os ângulos de refração também serão diferentes. E daí surge algo chamado de aberração cromática, ou seja, a utilização de lentes em instrumentos ópticos, ela sofre isso aqui. Olha só, aqui é o plano focal, plano onde se formam imagens de objetos distantes, tá? Esse plano focal, o ideal com uma lente
é que todas as frequências de luz chegassem até ele, na mesma posição, para não causar essa aberração, essa imagem pouco nítida. Como você pode ver nesse diagrama aqui, há somente a luz verde tocando o plano focal certinho. As outras frequências, ó, azul, vermelho, não estão no mesmo ponto aqui do plano focal. A imagem gerada nessa região não seria uma imagem muito nítida. É por isso que uma lente simples não é tão utilizada em instrumento óptico do tipo luneta astronômica, sabe? Não é tão simples utilizar isso. Isso aqui, lembrando da história da física, Newton conseguiu vencer. Newton inventou o telescópio de reflexão, que usa espelhos para evitar aberração cromática de lente. Porém, logo depois, o pessoal também descobriu como evitar a aberração. É a justaposição de lentes. Se você tiver duas lentes, duas ou mais lentes, tá, associadas, dá para evitar a aberração cromática. Aqui nesse exemplo, que é do nosso livro, nós temos uma lente convergente justaposta, associada a uma lente divergente, produzindo uma imagem muito mais nítida. Olha só, colocando no plano focal, justamente aí onde nós queríamos, a imagem do objeto que está lá no infinito, está bem longe daqui. Por exemplo, um astro que você está observando usando uma luneta com a justaposição de lentes. Lembre-se que no PowerPoint anterior eu falei que uma lente sozinha não é tão legal para usar numa luneta, mas a justaposição de lentes já dá para usar, tá? Isso gera uma lente equivalente. Então esse sistema de lentes pode ser substituído por uma lente equivalente. Essa lente equivalente tem uma vergência equivalente calculada como a soma das vergências de cada uma das lentes. Então, por exemplo, aqui temos duas lentes, tá, no esquema. A vergência equivalente é a soma da vergência da primeira mais a vergência da segunda, levando em conta seus sinais. Se tivessem 3, 4, 5 lentes associadas, essa fórmula aqui seria expandida para quantas lentes tivessem na nossa associação.